Shalá é a mim. Hoje eu vou contar uma história pra você, uma história real de amor e de fé. Foi há muito tempo atrás, quando Deus falou: Moisés, coloca-te de pé. Toma então o teu cajado e deixa o resto para trás. Eu te escolhi, não te deixarei jamais. Eu sou o que sou Deus, e estarei sempre contigo. Ser fiel a mim, eu serei o teu abrigo. Presta atenção então no que agora vou falar. Ouve bem, uma ordem vou te dar. Liberta o meu povo e tira do Egito, e dá uma chance a essa gente, povo sofrido. Confia em mim, porque sou teu maior abrigo. Liberta o meu povo e tira do Egito, e dá uma chance a essa gente, povo sofrido. Confia em mim, porque sou teu maior abrigo. Deus um dia então mandou para nos salvar Jesus Cristo, primogênito do amor. Ouve então Jesus dizer: deixa o resto para trás. Eu te escolhi, não te deixarei jamais. Dá-me então o teu coração, e estarei sempre contigo. Ser fiel a mim, eu serei o teu abrigo. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Vamos sentar louvando ao Senhor com muita alegria. Vamos lá? As palmas. Precioso,
Nos traz cantar o Senhor.
escolhida desde toda a eternidade por Deus para fazer parte desse trono tão bonito que é o plano da salvação. Saudemos com muito carinho a Mãe de Jesus Cristo, a nossa mãe também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos na casa de Deus, que é a nossa casa também. Quando a gente estava colhendo a imagem de Nossa Senhora, eu lembrava de uma música do Padre Zezinho. Há um bom tempo que eu venho refletindo sobre uma música tão profunda desse homem de Deus. A música do Padre Zezinho, ele vai dizer sobre Nossa Senhora. Ele vai dizer sobre o santuário de Aparecida. Ele vai dizer assim: muitos não compreendem o mistério, a grande maravilha que Deus opera nesse santuário. Muitos vêm aqui por causa de Maria, mas terminam no banquete da Eucaristia. Gente, a coisa mais linda que o Padre Zezinho conseguiu sentir em Aparecida, e exatamente o papel de Maria é esse é o papel dela. Ela é criatura, mas alguém preservado do pecado original. Ela é Mãe de Deus, ela que nos trouxe o Salvador. Ela não está no centro da salvação em Jesus Cristo, mas ela nos leva até seu Filho. Acolhendo Maria, a gente aprende com ela a acolher também no coração próprio de Jesus Cristo, né? Por isso o nosso amor, o nosso carinho a Maria é muito mais do que mera devoção, mas faz parte da nossa fé em Jesus Cristo. Ela está no centro do plano da salvação. Jesus Cristo é o centro da nossa fé, mas Ele veio até nós por causa dela. O Simeão no começo falava para nós da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, a tradição levítica vai dizer que dentro da arca tem alguns objetos sagrados. Tem as tábuas da lei, tem a vara de Moisés, a vara que ele abriu com o mar vermelho, e tem o maná. O maná que alimentou o povo durante toda a caminhada no deserto. O maná que alimentou o povo na fé, né? São 3 objetos sagrados. Onde está a arca? Quem sabe? Maria é chamada nessa arca da nova aliança, porque ela não traz mais os elementos sagrados da antiga aliança, mas ela traz o elemento sagrado da nova e eterna aliança, que é Jesus Cristo, que nós celebramos em cada Santa Missa, né? Então, aproveitando a oportunidade, depois de acolher com alegria a arca da nova aliança, Maria que nos trouxe o Salvador, vamos traçar sobre nós o sinal da nossa redenção. E é com muita alegria que eu vos saúdo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor desse Deus do Pai Eterno e a presença amorosa do seu Divino Espírito, que agiu no ventre de Maria, que age em nossa vida, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a grande maravilha que nós podemos sentir na confissão dos nossos pecados é perceber que Deus sempre nos dá uma nova oportunidade de mudarmos de vida. E a missa, onde a gente celebra o mistério do amor de Deus, a sua paixão redentora por cada um de nós, a sua ressurreição salvífica, nós começamos fazendo aquilo que é mais importante no coração de cada um de nós. Nós somos pecadores, por isso eu convido agora a fecharmos um instante nossos olhos, com o coração confiante no amor de Deus, consciente da nossa miséria. Vamos apresentar ao Senhor o nosso pecado, todas as nossas faltas, e vamos pedir o seu perdão. Que o Deus Todo-Poderoso e Santo, rico em misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Com muita alegria, com o coração em festa, vamos louvar e bendizer ao nosso Deus com o nosso hino do glória.
Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitaram o renoveio cristão e abraçaram tudo que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, a unidade do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, nós vamos fazer junto agora a oração oficial do nosso Ser Misericórdia. Com muita fé, vamos agora. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: ouve a voz do Senhor teu Deus e observa os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nesta lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais e nem está fora do teu alcance. Não está no céu para que possas dizer: quem subirá ao céu para nós para apanhá-lo? Quem nos ensinará para que o possamos cumprir? Nem está do outro lado do mar para que possas alegar: quem atravessará o mar para nós para apanhá-lo? Quem nos ensinará para que o possamos cumprir? Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 18. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são brilhantes, para os olhos é uma luz.
Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro caminho. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos meses de preparação para que o cego estivesse acontecendo. Meses nós nos preparamos, e nos últimos dias nós começamos a escutar o Senhor
para ver aquilo que Deus queria para esse cerco de Jericó. Nesse primeiro cerco no ano de 2016, na renovação carismática aqui na cidade, e algo Deus falava muito forte ao nosso coração. Esse cerco seria um cerco todo voltado a Nossa Senhora. Por isso esse cerco será um cerco diferente de todos os cercos que você já viveu na sua vida. Eu não sei quantos cercos você já viveu na sua vida, aqui na nossa comunidade de Cristo Rei, ou lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, mas esse cerco caminha no nosso meio agora, e que no momento em que Jesus passear no nosso meio, meu irmão, minha irmã, que você possa entregar a sua vida a Ele, colocar no coração de Jesus tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você está vivendo, toda a sua barreira, tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua família, meu irmão. Ergue seus braços e vai pedindo: vem, Senhor, vem, Senhor. Nós queremos ter um encontro contigo essa noite. Vem, Senhor, passeia no nosso meio. Vem, Senhor, passeia no nosso meio, nos curando, nos libertando, restaurando, Senhor. Nós pedimos agora: vem, Senhor. Nós queremos ter um encontro contigo essa noite. Nós queremos te amar, Senhor, como nunca nós te amamos. Nós queremos, Jesus, te receber nesta noite. Vem estar conosco, como os discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor. É tarde, o dia declina. Vem, Senhor. Nós queremos ter esse encontro contigo essa noite. Vem, Senhor, nos curando, nos libertando. Vai colocando agora, meu irmão, toda a situação que você está passando. Coloque agora diante do Senhor aquela pessoa que você está orando, aquela pessoa que não está aqui. Coloque agora no coração do Senhor. Vai colocando agora toda a tua tribulação, tudo aquilo que você está passando, meu irmão. Nesse momento em que nós esperamos a vinda do Senhor, em que nós esperamos que Ele passeie no nosso meio, nos curando, nos libertando, nos restaurando, mas que também para que nós possamos adorar e exaltar a Ele, que é digno de toda adoração, toda honra, toda glória. Vem, Senhor. Eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Recebe a minha Recebe
que eu possa